redação do jornal, ok? Letra C. As crianças, o verbo contar, as crianças, histórias da Branca de Neve e da Bela Adormecida. Quem é que conta? As crianças, então o sujeito está no plural. Então o verbo também ficará no plural. Contam-se as crianças, histórias da Branca de Neve e da Bela Adormecida. Ah, então ficou tudo aí no plural. Verbo simpatizar, letra D, verbo simpatizar com os escritores portugueses Almeida Garrett e Alexandre Herculano. Simpatiza-se, tá? Com os escritores portugueses Almeida Garrett. Eu nem sei se é Garrett mesmo, não, gente. Você não pronunciar isso, não. E Alexandre Herculano. Letra E. Verbo desconfiar dos altos preços da livraria. Então, o verbo cair no singular, porque o sujeito, né, também está no singular, né? Então, é desconfia-se dos altos preços da livraria. Letra F. Admirar em outros países os escritores brasileiros José de Alencar e Machado de Assis. Então, tá tudo no plural. Óbvio que o verbo também concordará com o sujeito. Então, ficou: admiram-se em outros países os escritores brasileiros José de Alencar e Machado de Assis. Tá? Então, vamos dar continuidade aí. Primeira questão do para fazer em casa. Aí. Primeira questão. Quais verbos das alternativas anteriores concordam com o sujeito? E por quê? Então, ó, os verbos encontrar, contar e admirar, porque eles são formas verbais que estão na voz passiva sintética. Então, todos, né, estavam, né, esses verbos, né, na voz passiva sintética. E nem os outros aí, né, fizeram, né, com a concordância com o verbo. Eu vou explicar o porquê a vocês. Então, os verbos que concordaram com o sujeito foram encontrar, contar e admirar, porque são formas verbais que estão na voz passiva sintética. Ah, professora, mas os outros verbos, as outras frases também não são vozes verbais sintéticas? Sim, mas o sujeito ele está sendo indeterminado. Então, por isso que não houve, tá, a concordância aí com os verbos. É a segunda questão aí, ó. Quais verbos não fizeram a concordância verbal e por quê? Foi o caso aí dos verbos precisar, simpatizar e desconfiar. É igual, gente, o verbo vender também, que é assim, tipo assim, vende-se, né? Quando o verbo, o sujeito, ele for indeterminado, não tem como a gente saber, né, se ele está no singular, se ele está no plural, né? Não tem como a gente definir porque não tem o sujeito é indeterminado, tá? Então, por isso aí que nesses casos, né, esses verbos aí precisar, simpatizar e desconfiar, não concordaram com o sujeito, porque o sujeito é indeterminado, tá bom? Então, tem que olhar, ó, por exemplo, ó, a frase aí, ó, da letra D. Simpatiza-se com os escritores portugueses Almeida Garrett e Alexandre Herculano. Não está dizendo aqui quem é a pessoa que simpatizou aí com esses escritores portugueses. Então, não houve, né, o sujeito aí da oração determinado. Então, torna-se um sujeito indeterminado, tá? Terceira questão.
Leia a seguir as manchetes. Ó, leia a seguir, foi ótimo. Leia as manchetes a seguir. Aí tem assim, ó. Enem, a primeira manchete aí. Enem abre o processo seletivo com mais rigor e reajuste na inscrição. Aí tem aí a notinha aí embaixo com as informações, né? De onde essas manchetes foram extraídas, né? E abaixo aí tem a outra manchete. Inscrições para o Enem 2015 são abertas nesta segunda-feira. Então, tem aí outra manchete abaixo aí com todas as informações relacionadas, né, à manchete. Né? A gente vê esse tipo aí de manchete em jornais, revistas, artigos, né? Então, logo abaixo, né, vem as informações, né, de onde foi extraída aí a manchete, tá? Tem o dia, o local, né, o nome do jornal também às vezes aparece, a fonte de onde estava, né, essa matéria, né? Então temos aí, né, duas manchetes para a gente poder avaliar. Virando a página, que é... Ih, gente, peraí que bugou. Tô falando com vocês que eu não sei mexer nisso. Então vamos lá. Letra A. Nessas manchetes, os sujeitos podem ser classificados de maneira... Calma aí, gente. De maneira... Ih, gente, calma que eu me perdi. Tá, me achei, página 30, né? Nessas manchetes que minha mãe apareceu aqui, aí fiquei meio... Nessas manchetes, os sujeitos podem ser classificados da mesma forma em relação à ação expressa pelos verbos? Não, a gente já sabe que não pode. Por quê? Na primeira manchete, o sujeito Enem é o agente da passiva. É o sujeito agente. E na segunda, o sujeito inscrições para o Enem é paciente. Então, não houve, tá, a mesma classificação dos sujeitos quanto, né, a forma verbal expressa pelos verbos. Tá bom? Então, os sujeitos não podem ser aí, né, considerados aí a mesma forma em relação à ação expressa, porque na primeira manchete o sujeito Enem é o agente, tá? Que, né, pratica a ação, e na segunda o sujeito inscrições para o Enem é paciente, ou seja, é aquele que sofre a ação expressa aí pelo verbo, tá? Letra B. As manchetes têm sentido semelhante, porém foram utilizadas vozes verbais diferentes. Em quais vozes verbais elas foram construídas? A primeira manchete: Enem abre processo. Quem é que abriu o processo? Foi o Enem, que é o sujeito. Se ele praticou a ação, então o verbo está na voz ativa. E na segunda oração, ó, inscrições para o Enem 2015 são abertas nessa segunda-feira. Então não foi, né, as inscrições para o Enem, né? Foi nesta segunda-feira que foram abertas as inscrições para o Enem, né, 2015. Então, o verbo, né, está na voz passiva analítica. São abertas aí, ó, o sujeito, a locução verbal aí, ó. O verbo ser mais o pronome, né, no particípio, tá? O verbo abrir no particípio. Então, automaticamente, ok? A segunda manchete é uma voz passiva analítica, tá?
Então, essa diferença aí de vozes verbais. E a letra C. Qual é o efeito de sentido que o emprego dessas vozes verbais provocou nas manchetes? Na primeira manchete, como eu já tinha explicado para vocês, o uso da voz ativa deu ênfase ao ENEM, que é o agente paciente. Desculpa. O agente ali ativo, né? Da voz ativa, que praticou, né, a ação. E na segunda, enfatizou-se em inscrições para o ENEM, né? Porque era o sujeito principal que sofreu a ação expressa pelo verbo, tá? Então, esse foi o efeito de sentido, tá? Dessas vozes verbais, né? Provocadas aí nas manchetes, tá? Na primeira manchete, o uso da voz ativa deu ênfase ao ENEM, que foi o sujeito que praticou a ação, tá? Expressa ali pelo verbo. E na segunda oração, enfatizou-se o sujeito inscrições para o ENEM, que sofreu a ação expressa pelo verbo, tá? Então, a gente fechou aí, né, de maneira bem, né, sucinta e entendida, né, sobre as vozes verbais, tá? Para a próxima semana, vocês irão fazer a atividade da página 38, tá? Página 38, para casa, tá bom? Para a gente poder dar prosseguimento aí aos conteúdos e já entrar aí no complemento nominal, tá bom? Beijos para vocês, até a nossa próxima aula.